Como escolher um violão que vai atender às suas necessidades sem cair em furadas? Esse violão ele tem que ser caro ou pode ser aquele mais baratinho mesmo? Você pode escolher pela marca? Essas são dúvidas bem comuns para quem quer comprar o primeiro violão ou até mesmo o segundo, o terceiro, procurando um violão que vai atender uma finalidade diferente daquele violão que você já tem. Eu vou te entregar um guia completo com 12 passos para te ajudar a encontrar o melhor violão para você. Escolher um violão pode ser uma tarefa um pouco complexa, porque você tem que considerar o tipo de cordas que você vai utilizar, que tipo de música você vai tocar, o preço do violão, para qual finalidade, se você vai tocar num palco. E aí nesse processo que a gente pode acabar caindo em furada. Falando em cair em furada, eu vou compartilhar com você como eu comprei o meu primeiro violão. Isso foi em 2008, eu tinha 13 anos na época. Eu tinha aprendido 2 acordes num violão de um amigo meu, e eu fiquei bem animado para começar a aprender. E no Rio de Janeiro, onde eu morava, tem uma rua bem conhecida chamada Rua da Carioca. É uma rua que tem várias lojas de instrumentos musicais. No passado já teve mais, mas mesmo assim, se você é músico no Rio de Janeiro, com certeza em algum momento da sua vida você vai passar por lá. Eu já tinha passado por essa rua, mas na época eu não conhecia tão bem ainda, até porque eu não era músico, eu não passava muito por lá. Me indicaram que lá no centro da cidade tinham várias lojas de música perto da Rua da Carioca, e eu fui naquela direção. Só que aí eu cometi meu primeiro erro, que foi parar na primeira loja que eu encontrei. E olha que eu morava no centro do Rio mesmo, tipo a Rua da Carioca era uns 20, 30 minutos mais ou menos a pé da minha casa, bem perto. Mas eu parei na primeira loja logo. E lá não era nessa rua que eu comentei. Era uma rua próxima, mas eu deveria ter priorizado ir logo na Rua da Carioca. Ou seja, um lugar especializado que ia me vender alguma coisa certa. Me custou R$100 na época. Isso em 2008, né? Então você pode colocar aí mais uns 3 zeros nessa conta. E eu tava bem animado, eu testei lá na loja, eu gostei. Só que, detalhe, né? Eu não sabia tocar quase nada, então eu fiquei fazendo um blim 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 lá qualquer e achei que tava bom. Inclusive, eu já adianto pra você a coisa mais importante: comprar violão é que nem comprar colchão. Sempre testa antes de levar. O conforto é a coisa mais importante do instrumento. E na época, o violão até parecia ser bom, só que, olha, o violão era muito ruinzinho. O braço é muito grande, a madeira da escala do violão, a madeira do braço, não era legal de tocar, então se você tocasse por um tempo, os dedos doíam, o pulso doía, que era ruim, a afinação não segurava direito, o corpo do violão era pequeno também. Então assim, eu precisei fazer mais força do que eu realmente precisaria fazer normalmente. E um detalhe importante, eu não levei ninguém que soubesse tocar violão para poder me orientar ali e realmente testar o violão melhor. Aí eu tava começando a aprender, eu tive as minhas dificuldades também, como qualquer iniciante, mas mesmo assim eu tava curtindo o aprendizado, mesmo com esse violão assim. Eu já tinha notado que o som do violão era diferente do que eu ouvia por aí, era um som mais abafado, um som enlatado, mas eu ficava na dúvida se era realmente o violão ou eu que estava aprendendo ainda, né? Até que depois de um tempo eu comecei a tocar no violão de outras pessoas. Aí eu percebia que eu conseguia fazer os acordes melhor, conseguia fazer a pestana direito, não ficava cansado depois de tocar. E foi aí que eu percebi que, o meu violão era um caixotinho de feira. Não literalmente, mas eu percebi que eu tinha feito uma escolha errada, eu deveria ter me informado mais antes de comprar, deveria ter ido num lugar mais especializado, deveria ter levado alguém comigo, mas mesmo assim eu sou grato por aquele violão, foi nele que eu dei os meus primeiros passos, então sou grato da mesma forma. E uma coisa eu garanto pra você, se você consegue aprender num violão que é muito ruim, você, quando pegar um violão bom, vai conseguir tocar maravilhosamente bem, cara. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra você não ser trouxa que nem eu fui. Então a gente já vai começar com as dicas, mas antes eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque eu vou te ajudar a se livrar de várias roubadas por aí. E também aproveita para compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que quer aprender violão. Enfim, joga lá no grupo do WhatsApp que vai ser bom. Então vamos começar com as dicas de como escolher o melhor violão para você. Uma coisa importante, tudo que eu falar aqui, você não vai precisar anotar porque eu coloquei um e-book gratuito com todo esse conteúdo que eu tô falando aqui lá no meu Telegram. É só você clicar no primeiro link da descrição que você vai entrar lá e ele vai estar na mensagem fixada lá no Telegram, beleza? Se você vai escolher esse violão por hobby, o mais importante é que ele seja confortável para você. E é claro, já que é um hobby, você tem que gostar do som que você tem nesse violão, né? Se você vai se apresentar, é importante que esse violão ele tenha uma saída para sistemas de áudio, vai facilitar muito a sua vida, porque você vai conseguir conectar ele numa caixa de som,
numa mesa de som, então é uma coisa para você ficar atento. Se seu objetivo é estudar, a coisa mais importante nesse violão é que ele seja confortável, que você consiga praticar por várias horas sem se machucar, sem ser uma experiência desagradável para você. Se é um violão infantil, a coisa mais importante é que tenha um tamanho adequado para a criança e que também seja um violão confortável, né, para que ela consiga se sentir estimulada e até mesmo para ela não se machucar, né. Uma coisa importante também é que você compre numa loja especializada. Muitas vezes você vê essas lojas grandes de conveniência que vão vender um instrumento musical lá, só que ele é de uma qualidade duvidosa, sabe? Então, o ideal é que você compre um instrumento na loja de instrumentos. Não se compra violão no mesmo lugar que você compra uma geladeira ou um fogão, beleza? Se o seu objetivo é profissional, você vai levar em consideração tudo que eu falei antes, mas você vai focar nas funcionalidades, aquilo que você quer, dependendo do lugar onde você vai tocar. Quais são esses ambientes que você vai utilizar? Numa gravação, num ensaio, num show. Se você vai para uma situação social, você vai num churrasco, você vai numa festa entre amigos, e aí você vai utilizar esse violão para poder tocar lá, eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você tenha um violão que você possa levar para um luau, sei lá, alguma coisa desse tipo assim, e um violão que você vai utilizar numa situação profissional. E por que eu digo isso? Porque eu já tive experiências muito desagradáveis, assim, de amigos com cerveja, com cigarro, e aí sem querer esbarra no violão, ou então vem algum maluco querer tocar o seu violão. E outra coisa, ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Entendeu? Então pra você não correr o risco de estragar o instrumento que você usa para poder trabalhar, você vai ter um instrumento para poder usar nessas situações, mas tem o seu instrumento para a situação profissional, entendeu? Você tem que avaliar o seu nível de conhecimento. Se você é iniciante, você não vai começar com um violão tão caro assim. Se você já toca e tem um violão, é legal que você considere comprar um instrumento mais caro, um instrumento que vai entregar mais valor ao seu trabalho, um instrumento que vai te entregar uma funcionalidade específica, porque você vai tocar num show. Quando a gente é iniciante, é muito comum errar sem saber. Se o violão tá com marca de dedo e você quer lavar com água e sabão, alguma coisa do tipo. E muitas outras coisas bizarras que você pode fazer com o seu violão. Então, será que vale a pena você comprar o violão mais caro que você pode, sendo que você pode cometer algum equívoco desse? O terceiro ponto, se vai ser um violão de destro ou para canhoto. E é claro, vai depender da sua mão dominante. Só que é mais comum você encontrar violões para destros e também você tem uma variedade maior de violões para destros. As partes são as mesmas, só que elas vão estar invertidas, essa é a grande diferença. E o ponto mais importante é que se você é canhoto, você precisa prestar mais atenção, porque se você vai comprar num site, por exemplo, cara, é muito mais comum você encontrar violão para destro, entendeu? Então sempre tem que ter certeza que o violão é para canhoto. O quarto ponto é o tipo de corda que você vai ter nesse violão. É uma escolha decisiva porque os violões são fabricados ou para ter cordas de aço ou cordas de nylon. São esses dois tipos de encordoamento que a gente encontra, de aço e de nylon. Você nunca deve colocar cordas de aço para um violão que foi feito para ter cordas de nylon e vice-versa também, tá? O tipo de corda vai influenciar na sonoridade que o seu violão vai ter. O violão de nylon ele é mais macio de tocar, você vai usar menos força, ele vai ter um som também que é mais suave, muito agradável. O violão de aço ele vai ter um som mais brilhante, vai ter mais pressão, mais presença acústica. Se você é iniciante, eu recomendo que você comece com cordas de nylon, simplesmente porque é mais fácil de você apertar essas cordas. Não é que o violão de nylon seja para iniciantes e o violão de aço é para profissional. Os dois têm sonoridades diferentes, eles vão ter utilizações diferentes, e é por causa dessas qualidades que você vai definir o tipo de instrumento que você vai pegar. Mas, por coincidência, a corda de nylon ela é melhor para quem é iniciante. O quinto ponto, se o seu violão ele vai ser acústico, elétrico ou eletroacústico.